Boa noite, iniciando a nossa live sobre sexualidade. Temos que ver o que o Instagram nos apronta, vamos ver como é que chamar as pessoas. Eu vou falando, perdendo um pouquinho de tempo aqui, matando tempo. Vamos ver o número de pessoas que o Instagram já começou. Opa, estava em 0, já tem 45, 55. Excelente, pessoal. Vão dizendo aí se vocês já me conhecem, já me seguem, de onde é que vocês são. É esperar o Instagram bater mais um númerozinho aqui pra gente começar. Agora tá chamando o pessoal não chegar atrasado, não perder, né? Daqui a pouco perde um pouco do conteúdo, perde um pouco do que nós vamos falar, é um assunto quente, né? Quente mesmo, vamos falar de sexo, mas não é de sacanagem, não é de safadeza, não pensa em bobagens. Não estamos falando de sem vergonhice, estamos falando de um dom dado por Deus para o matrimônio. Vão tocando o coraçãozinho, chuvam, apertem no coração com força, assim, para vir aquele tudo ao mesmo tempo. Isso, esse aí. Apertem no aviãozinho também. Aperta aquele aviãozinho que tem e joguem essa live para todas as pessoas que vocês conhecem. Casais, noivos, namorados, sacerdotes, consagrados. Todas as pessoas, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e ajudá-las. Vocês viram que nós estávamos, nas últimas semanas, falando muito nas caixinhas aqui de perguntas do Instagram, sobre sexualidade, relacionamento, matrimônio. São temas que volta e meia aparecem nas nossas caixas quando são de temas livres. São os de educação de filhos. Nós falamos de relacionamentos, dicas para lidar com seu cônjuge. Tá frio aqui? Pergunta o Jorge. Não tá frio. Hoje devia estar o quê? Uns 12 graus, né? Acho que é isso aí. Agora tá... Vamos ver. Tava uns 12. Não tá frio, não. Não tá frio. Hoje não tá frio. Para alguns, talvez, principalmente do norte e do nordeste, um pedaço centro-oeste, sudeste também, é frio, mas... para nós ainda não é. Não parem de apertar no coração, não parem de jogar aviãozinho para as pessoas, tá? Vou chamar bastante gente. Bem, pessoal, quando a gente fala de sexo para católicos, nós temos que entender, antes de tudo, que não se trata de uma moral para um grupo religioso, tá? Esqueçam isso. Nós não estamos falando de um comportamento para os católicos. As orientações são dadas para os católicos, né? Eu estou falando com católicos. Mas não existe uma moral católica. Oh, não existe moral católica, então os católicos são imorais. Não. Não existe uma moral católica simplesmente porque moral é algo que tem no coração de todo homem. E todos devem se comportar moralmente. Não é apenas o católico que tem que se comportar. A moral não serve para o católico de modo em que eu, como católico, tenho que me comportar desse jeito, na minha conduta ética, e o outro não precisa. Não. Ou a moral é universal, ela serve para todos, ou ela não é moral. A moral é humana, a moral é para o ser humano. O que ocorre é que a igreja é a custódia dessa moral. Ou seja, nós católicos temos como acessar o que é a moral, não apenas pelo que vai no nosso coração, e o nosso coração muitas vezes está cheio de problemas, e nós não conseguimos acessar essa moral, mas também encontramos essa moral no ensino da igreja. Então a igreja não está dando ordens morais apenas para os católicos, ela não está inventando uma moral, não está dando uma moral que é revelada apenas, ela está custodiando uma moral que é natural, e que em parte é reforçada pela revelação e serve para todo mundo. Mas ela pode dar ordens e obrigar apenas os católicos, que não são católicos, não podem ser obrigados pela igreja. No entanto, são também obrigados pela moral. A moral serve para todo mundo. A moral serve para todo mundo. Correto? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que tirar da nossa cabeça que a igreja defende que o sexo é apenas para reprodução, que ela tolera o sexo como prazer apenas, que nós católicos
fazemos sexo, mas meio que com vergonha, porque veja bem, é uma coisa suja, tem a ver com o pecado. Não tem a ver com o pecado, não tem nada a ver com o pecado. O pecado original de Adão e Eva não foi fazer sexo, não tem nada a ver com isso. A igreja nunca pregou isso. Ah, mas eu me lembro da minha avó falando... A má formação dos católicos não é de hoje. Oi, amor, tudo bem? Linda. E eu falando do sexo pros outros. É uma mulher me ouvindo. Eu quero acabar essa live, eu quero tomar um vinho com a minha mulher na beira da lareira. Mas bem, eu tenho que servi-los, então vejam que eu estou servindo vocês. Pessoal, a má formação dos católicos não começa hoje, ela começa de muito tempo. Começa de muito tempo, certo? Nós tivemos no Segundo Império, na época do Segundo Império, embora eu seja monarquista, defenda a monarquia, nós tivemos no Segundo Império uma perseguição violenta da parte do Dom Pedro II. Nós tivemos seminários fechados, nós tivemos proibição de ordens religiosas se instalar, nós tivemos proibição de noviciados, nós tivemos padres estrangeiros indo embora, nós tivemos a Santa Sé querendo criar dioceses com mais bispos e desenvolver mais a igreja no Brasil e o império impedindo, tivemos bispos presos. Então tivemos um clero mal formado já desde aquela época, muito clero relapso, com amante, sem suficiente doutrina, a doutrina do Concílio de Trento, que mandava que os seminários fossem de tal e tal jeito, nem sempre se implantou no Brasil. Então isso vem de muito tempo. E é uma formação do clero, piorou ainda a formação do laicato, e muitas vezes as pessoas tinham algumas noções de teologia moral, teologia sexual, mas muito por cima, e misturado com superstições, com ideias meio estranhas, né? Então é por isso que muita gente, por exemplo, tapa as imagens do seu quarto para fazer sexo, onde já se viu as imagens verem. Meu caro, Deus vê. Deus te vê pelado, te vê no banheiro. E a gente tem vergonha, às vezes, de fazer sexo na frente de uma imagem, mas não tem vergonha de pecar diante de Deus, mesmo que a gente não tenha imagem nenhuma, porque Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Ora, eu não estou diante de uma imagem agora, eu estou na rua, mas eu estou mentindo, eu estou fornicando, eu estou roubando, eu estou trapaceando, mesmo sem nenhuma imagem. Deus está vendo. Então nós não temos, por vezes, vergonha de pecar, que Deus está vendo, e temos vergonha de fazer sexo com a esposa, legítima esposa abençoada, no matrimônio, porque tem uma imagem perto. Então a gente está tendo uma relação com as imagens que é quase supersticiosa. Ou então um resquício de uma má formação em teologia moral, que parece ver no sexo algo que a igreja meramente tolera. Não é assim que funciona. Vejam bem, o sexo foi dado por Deus. Foi Ele, não tem vergonha de quebrar o pescoço para ver uma guria de 14 anos, né? Ficar com torcicolo. Deus fez o sexo. Ele diz para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. Ali ele instituiu o matrimônio de maneira natural, que existe em todas as culturas, existe em todas as religiões, em todos os países. E em Cristo, este matrimônio foi elevado à condição de sacramento. Sacramento. O que é esse sacramento? Nós temos que perceber que sacramento não é apenas, por exemplo, um rito religioso, um rito litúrgico, certo? Eu já dei essa explicação várias vezes em grupos de WhatsApp, em lives aqui, em aulas, mas eu gostaria de repeti-la. Enquanto isso, continuem os corações e toquem aviãozinho nos outros. Tá? Live sobre sexo tem que ter muito coração, tem que ter muito amor. Isso, muito coração. O coração da Aline ali, uma coisa linda. Linda. Minha mulher, eu te amo. E nem tô tomando vinho, tô tomando água mineral com gás. Tá? Voltemos ao meu raciocínio. Nós não podemos confundir sacramento com um rito litúrgico. Ah, o casamento é um sacramento porque tem um rito litúrgico, tem um padre com paramentos, né, tem umas fórmulas que tem que ser feitas, tem dos ritos que tem que ser executados, então por isso que ele é um sacramento. Não. Quando nós vamos, por exemplo, rezar as vésperas, né, da liturgia das horas, aqui, ó, liturgia das horas, vou pegar ela em latim para vocês. Ó. Liturgia das horas, liturgia orarum, tá aqui. Né? Liturgia orarum.
as vésperas, as completas, as laudes. Nós rezamos em casa, ela é liturgia. No entanto, ela não é sacramento. Ainda que as vésperas sejam rezadas com toda a solenidade litúrgica. Imagina uma igreja, infelizmente isso não é tão comum nas nossas paróquias, mas imagina uma igreja, o padre de capa pluvial da cor do tempo, ali, por exemplo, verde agora, com 2 diáconos, também de verde, incenso, um coro cantando os hinos em gregoriano para as vésperas, incensando o altar no Magnificat, né? Todo o canto das vésperas, os salmos em latim, tudo muito bonito, muito litúrgico, muito cerimonial. No entanto, não é sacramento. No entanto, não é sacramento. Uma procissão de Corpus Christi com toda a solenidade, ou uma procissão daquelas da Espanha, da Semana Santa, são liturgias. No entanto, não são sacramentos. Um funeral, uma encomendação do corpo, né? A pessoa morreu, fez velório, se fez o enterro, o padre estava ali, paramentos pretos ou paramentos roxos, colocou água benta sobre o caixão, recitou tudo aquilo do ritual romano. É liturgia, no entanto, não é sacramento. Então não é porque que há liturgia que há um sacramento. Então o casamento, ele não é um sacramento por conta da liturgia que ele tem. Porque nem toda liturgia é sacramento. Não é isto que faz o matrimônio ser sacramento. Não é a liturgia que faz o matrimônio ser sacramento. O que faz o matrimônio ser sacramento, meus caros? O que faz o matrimônio ser sacramento? O fato dele ser canal da graça. Canal da graça. Como assim? Deus criou o homem. Deus criou o homem e a mulher. E criou os distintos dos animais e das plantas, porque deu uma alma espiritual. Ou seja, deu uma alma que era imagem e semelhança dele. Ou seja, a alma é aquilo que anima. Por que vocês veem quadrinhos, desenho em quadrinhos? É diferente de desenho animado. Porque desenho animado se move, tá lá o Mickey andando no barquinho, briga com o Pato Donald. Então é um desenho. O Pica-Pau vai lá, arranja treta com todo mundo. O He-Man levanta a espada pelos poderes de Grayskull. Isso é um desenho animado. Animado. Por quê? Porque há uma animação, há movimento. Anima é alma, tá? Em latim. Então, todo ser vivo tem alma. Todo ser vivo tem alma. Todo. Planta tem alma. Cachorro tem alma. Tá? Tem alma. Por quê? Porque o movimenta. Porque a alma movimenta. Porque a alma dá coerência à matéria. Todavia, os animais e as plantas têm almas que são materiais. Ou seja, essas almas são ligadas de tal modo à matéria que quando a matéria se esvai, ou seja, quando a planta morre, quando o cachorro morre, de velhice, ou atropelado, ou então o gato morre porque o cachorro comeu ele, né? A alma também morre. Já no homem, a alma é espiritual. Espiritual. Não é uma alma material, é uma alma espiritual. E por que espiritual? Eterna. E por que espiritual? Intelectual. Com vontade, com inteligência, com sentimentos. De modo que quando o corpo se esvai, a alma fica. E é justamente porque a alma fica e porque a alma forma um só com o corpo que vai haver no final do mundo a ressurreição dos mortos. Nós recitamos isso no creio, ressurreição da carne. Então nós vamos recuperar o nosso corpo, vai ressuscitar e vai se unir essa alma. Pois bem, porque ela é uma alma espiritual, por que essa característica da alma é espiritual e não material? Porque Deus é puro espírito. Deus não é corpo. Deus se encarna em Jesus Cristo, é verdade. Ali ele se toma a forma de homem, é um homem com alma, com tudo. Mas desde sempre ele é espírito, ele é puro espírito. Deus não tem corpo. Em Cristo ele tem um corpo. A segunda pessoa da Trindade. Mas o Pai não tem corpo, o Espírito não tem corpo. E o Filho não tinha corpo antes de se encarnar. E também não tinha alma. Deus é puro espírito, Deus existe desde sempre.
Ele existe desde sempre. Ele é, ó, a aula de São Tomás de Aquino. Isso é puro tomismo, tá? É puro tomismo. Só que para leigos. Tá? Deus é puro espírito, ou seja, ele não tem corpo, ele não tem dedo, não tem olho, não tem barba. A gente faz representações de Deus, assim, mas ele não tem isso. Em Cristo ele recebe, mas fora isso ele não tem, tá? O que acontece? Eu vou falar sobre vivência sexual no namoro se der tempo, mas você tem que entender. Não, esqueçam listinha do que pode, o que não pode. Você tem que entender o que é o sexo, tá? Para entender o que é o sexo, você tem que entender o que é o matrimônio. Para entender o que é matrimônio, você tem que entender o que é sacramento. Para entender o que é sacramento, tem que entender o que é a graça. E para entender o que é a graça, tem que prestar atenção no que eu estou dizendo. Tá? O que é, então, a alma espiritual? Deus é puro espírito. Ele é puro espírito. Tá? Espírito não é o Gasparzinho, o fantasminha, camarada. É puro espírito. A alma do homem é espiritual, ou seja, no homem, no cachorro a alma é material, mas no homem a alma é espírito. O anjo é espírito, mas não tem alma. O cachorro tem alma, mas não é espírito. O homem tem uma alma que é espírito. Ou seja, a espiritualidade é uma característica da alma humana. É uma característica da alma humana. Que eu no namoro não deveria ter sexo. Não deveria ter sexo, mas tem sexualidade. Que nós não abdicamos dos nossos órgãos genitais. Continuem comigo. Espiritualidade é uma característica da alma humana. Correto? Bom, vocês querem sexualidade a cada idade. Ó, a 25 é uma, no casado é outra. Calma, pessoal. Vocês estão querendo listas. Esqueçam essas merdas de lista. Vocês têm que entender. Não, o espírito não tem forma de corpo, tá? Senão parece um fantasma. Não é assim que funciona. Espírito é espírito. Espírito é espírito. Correto? Espírito é uma característica da alma humana. Ora, se o espírito é uma característica da alma humana, a espiritualidade é uma característica da alma humana, e Deus é por espírito, então esta alma humana é imagem e semelhança de Deus. Não foi o que ele disse lá no Gênesis? Que o homem é sua imagem e semelhança? Vocês acham que Deus nós somos imagem e semelhança de Deus porque ele usa óculos? Porque ele tem barba grisalha? Nós não somos imagens e semelhança de Deus por conta do nosso corpo. Nós somos imagens e semelhança de Deus por conta da nossa alma, porque ela é espiritual, assim como Deus é espírito. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso um ponto. E se ele nos criou a imagem e semelhança na alma, e a alma é espiritual, esta alma tem inteligência e tem vontade. E por essa inteligência e vontade, o homem pode ter um relacionamento com Deus. Mas um relacionamento natural. Veja, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de qualquer tipo de prática religiosa revelada. Eu estou falando de religião no sentido amplo só. Tá? Uma ligação com Deus. Uma ligação com Deus. Pela sua alma que é espiritual. Ele tem um relacionamento, mas se a alma faz parte da natureza humana, a alma não é uma coisa de fora, né? Nós não somos um corpo com uma alma e não somos uma alma que tem um corpo, nós somos corpo e alma juntos. Então a alma faz parte da natureza humana, a alma foi criada por Deus, faz parte da natureza humana. Então, pela alma, o homem, quando foi criado, tinha uma relação natural com Deus. Não era sobrenatural, era natural. E Deus poderia se contentar com isso. Só que Deus, nosso Senhor, não era obrigado a nos criar, não era obrigado a nos criar com uma alma que era a sua imagem e semelhança, e no entanto fez. E Deus quis nos dar mais um presente além disso. Além dessa possibilidade da relação natural com Ele, pela alma espiritual, que é a sua imagem e semelhança, Ele que é por espírito, Deus nos elevou. Lá em Adão e Eva, lá na criação do homem, Ele nos elevou. O que significa elevar? Significa que Deus poderia ter uma relação meramente natural conosco, com a alma que é espiritual, mas Ele quis ter uma relação não natural, mas uma relação sobrenatural, ou seja, acima da natureza. Se nós tivéssemos uma relação meramente natural com Deus, amaríamos a Deus, teríamos a Deus como nosso Senhor e seríamos suas criaturas, amadas, e poderíamos como criaturas nos relacionar com o seu Criador. Mas como Deus nos elevou em Adão e Eva,
Ele nos fez participar da sua natureza divina, de tal modo que nós não tivéssemos uma relação natural com ele, mas uma relação por conta dessa elevação, uma relação sobrenatural com ele. Sobrenatural com ele. E nós não seríamos mais criaturas. Seríamos filhos de Deus. Olha a diferença. Nós temos uma relação natural com Deus pela alma espiritual e agora Deus nos dá uma relação sobrenatural. De criaturas passamos a filhos. O que é este presente que Deus nos deu, nos elevando à condição de filhos, nos elevando à participação nele, nos elevando à sobrenatureza? É a graça. Isto é a graça. Deus nos deu um presente, esta graça. E o que ele fez? Ele disse, eu vou dar a graça para vocês, para Adão e Eva. Se vocês perseverarem, se vocês forem fiéis, se vocês não comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão continuar nessa graça, nesse estado de justiça original e vão poder passar para os seus filhos. É como se eu, sendo um rei, esse exemplo não é meu, esse exemplo é de São Tomás, tá? Eu não vou levantar para pegar aqui, tá no compêndio de teologia, não está na Suma, está no compêndio. Um rei dá um determinado lote de terras para um nobre, um castelo, um feudo, e diz, vocês podes passar este castelo para o teu filho, se tu fores fiel. E se ele for fiel, ele pode passar ao filho dele também. E assim sucessivamente. Mas se tu não for fiel, eu vou te tomar o castelo de volta, tu não vai poder passar para o teu filho. O rei é injusto? Não, ele deu uma condição. Por quê? Porque o castelo foi um presente. Da mesma forma, a graça que Deus deu não é natural em nós. Natural é a alma espiritual e o corpo. O corpo e a alma é natural. A graça, a sobrenatureza, a elevação não é natural, é sobrenatural. E se é sobrenatural, é um presente que Deus dá. É graça, é de graça. Nenhum de nós merece. Então Deus pode estabelecer condições, se a gente não implementar as condições, não obedecer, ele pode tirar. Né? Pode tirar. Não é verdade? É como o castelo que o rei dá pro nobre. Te comporta, tu continua com o castelo, pode passar pro teu filho. Se tu não te comportar, eu vou te tomar de volta. Pois é. O que Adão e Eva fizeram? O que Adão e Eva fizeram? Não se comportaram. Adão e Eva não se comportaram. E se eles não se comportaram, Deus tirou a graça deles com o pecado. O pecado original foi justamente a desobediência, a infidelidade de Adão e Eva que fez com que essa graça fosse retirada. Vejam, Deus não tirou o corpo do homem, que é da natureza. Deus não tirou a alma do homem, que é espiritual, que é da natureza. O homem continuou com o corpo, continuou com a alma. Espiritual, intelectual, vontade, inteligência, mas a graça ele tirou. Por quê? Porque o homem não foi fiel, então não merecia ficar com esse presente. Que só estaria com ele, e ele poderia passar aos seus filhos e a todos até chegar a nós, se fôssemos todos fiéis. Como Adão e Eva não foi fiel, retirou esse presente. Deus poderia simplesmente ter virado as costas e diz, bem, eu tiro o presente de vocês, agora se virem, não é verdade? Assim como Deus quis nos criar, ele nos cria porque quis, não porque é obrigado, nos dá um corpo e uma alma porque quis, não porque é obrigado, e essa alma espiritual, pelo qual nós temos uma ligação natural com ele. Além disso, nos dá a graça, ou seja, o estado de sobrenatureza, para nós termos uma relação de filhos com pais, e ele faz isso porque quer, não porque é obrigado. Ele também poderia nos deixar como estamos. Mas o que ele fez? Ele prometeu um Salvador e de fato nos salvou. Porque foi obrigado? Porque era obrigado a isso? Se a algo Deus é obrigado, ele não é livre. Se ele não é livre, não é Deus. Se ele é livre, se ele não é livre, não é Deus. Deus que nos cria porque quer, que nos dá uma alma espiritual porque quer, que nos eleva à ordem da sobrenatureza porque quer, nos salva porque quer. E ele poderia ter nos salvado de qualquer forma, poderia ter estalado os dedos como Thanos, que destruiu metade do universo, né? Poderia ter feito isso e nos salvar, mas não quis. Como é que ele nos salvou?
da maneira mais conveniente, mandando Jesus Cristo morrer na cruz por nós. O seu próprio Filho, Ele mesmo. Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus estava obrigado a mandar Jesus? Não, ele poderia ter nos salvado de qualquer forma. Ele nos salvou na cruz porque era o mais conveniente, porque aqui nós temos homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus é homem porque quem pecou foi o homem. Mas se simplesmente um homem morresse, não pagaria o preço da ofensa, porque o pecado é uma ofensa infinita. A morte de um homem não paga o preço de uma ofensa infinita, porque o homem é finito. Então deveria ser a morte de um Deus. Porque a morte de um Deus, sim, seria infinito. Teria um valor infinito para pagar uma ofensa infinita. Mas ao mesmo tempo não foi Deus que fez o erro. Então quem teria que pagar seria o homem. E por isso é que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, que é mais conveniente que ele seja homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus não veio pregar o amor e aí acabou morrendo. Jesus veio morrer, enquanto isso ele pregou o amor. Fundou a igreja, fez milagres. Ele veio para morrer no nosso lugar. Nós devemos estar aqui. Nós deveremos estar aqui. A nossa salvação custou o sangue de um Deus. A nossa salvação custou o sangue de Cristo derramado. Esse é o preço do nosso resgate. Para aquela graça que nós recebemos lá em Adão e Eva e que perdemos pelo pecado, fosse restaurada. Então na cruz, aquilo que nós ganhamos em Adão e Eva e perdemos em Adão e Eva, nós recuperamos. Recuperamos. Jesus morreu na cruz para nos dar a graça. Naquele momento ele inaugura a nova aliança estabelecida na graça. Não na lei, mas na graça. Naquele momento em que ele oferece o seu corpo, derrama o seu sangue, ele traça entre o céu e a terra o sinal permanente da sua aliança. Ele nos concede a graça pela qual nós nos tornamos filhos de Deus, pela qual nós temos nossos pecados perdoados, pela qual nós temos restaurado aquilo que perdemos em Adão e Eva, ou seja, voltamos a ter uma ligação não apenas natural com Deus, mas uma ligação sobrenatural, uma ligação profunda, participando da sua própria natureza. É o que diz Santo Irineu: Deus se faz homem para que o homem se faça Deus. Nós nos tornamos, não recebendo uma natureza divina, porque nós não podemos a partir do momento nos tornar Deus, né? Porque ou Deus é Deus desde sempre, ou ele não é Deus. Então a criatura não pode se transformar no Criador. O Criador pode se transformar na criatura, porque ele pode tudo. Mas nós não podemos nos transformar em Deus. Mas nós podemos participar da sua essência. Participar da sua natureza. Nós nos tornamos um com ele. Por quê? Pela cruz. Jesus morreu no nosso lugar para que a gente esteja unido a ele. Não de maneira natural, pela alma, mas de maneira sobrenatural, pela graça. Então nós somos pela graça o que Cristo é pela natureza. O que eu sou pela minha natureza? Filho de Deus? Não. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Nenhum de vocês é pela natureza filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus pela natureza. Filhos nós somos dos nossos pais. Jesus é filho de Deus pela sua própria natureza, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, filho de Deus. Ele é Deus, filho de Deus. O que é a graça? Pergunta a Lorena. A graça é a participação na natureza divina. A graça é a elevação do homem a Deus, porque Deus assim o quer. E por conta do pecado que nós temos também o perdão dos pecados. Antes da gente pecar, lá em Adão e Eva, a graça era somente a elevação. Agora a graça é o perdão e a elevação. Então ele nos eleva. Nos eleva, nos faz participar dele. Isso à custa do seu sangue. Então nós temos essa graça aqui, que é a graça, a união com Deus, mais plena, a participação na sua natureza. Nós participamos dele, pela graça. Então, essa graça está aí. Mas vocês moram nas cidades de vocês. Deve ter uma caixa d'água, um reservatório d'água. Lá está a água que chega na casa de vocês. Como é que vocês vão? Vocês vão até lá com um baldinho e pegam água e tragam para casa? Não, tem uma rede de esgoto, de encanamento, né? Chega na casa de vocês, tem canos. As águas chegam daquele reservatório.
Então a graça de Deus vem da cruz. A cruz é o reservatório. É pela cruz que nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos, conquistada na cruz por Cristo. Certo? Mas essa graça nos chega através de canos, assim como a água chega à nossa casa através de canos. Como é que nós recebemos esta graça? Assim como nós recebemos a água do reservatório que vem dos canos para as torneiras da nossa casa, a graça também nos chega através de canos, de canais. E esses canais são os sacramentos. Então, os sacramentos não são meios alternativos à graça. Como se os católicos, se os protestantes acreditassem na salvação pela graça e os católicos acreditam na salvação pela graça e pelos sacramentos. Ou os católicos acreditam na salvação pela graça ou pelos sacramentos. Como se fosse aditivo ou como se fosse alternativo. Não. Os sacramentos não são nem aditivos à graça, ou seja, a graça e os sacramentos, nem alternativos, ou é a graça ou é os sacramentos. Não. Os sacramentos são os meios pelos quais a graça chega, assim como pelos canos chega a água do reservatório na nossa casa. E se os sacramentos são meios da graça, os sacramentos nos fazem participar de Deus. Correto? Os sacramentos nos dão a graça santificante, os sacramentos nos unem a Deus, os sacramentos nos fazem filhos de Deus, nos fazem irmãos de Jesus Cristo, nos fazem deixar de ser criatura para ser filho de Deus, nos tornam templos do Espírito Santo, fazem com que nós tenhamos a inabitação da Santíssima Trindade. Os sacramentos fazem com que nós participemos da natureza divina. Isso é muito fácil de entender a partir do batismo, por exemplo, ou quando nos confessamos, ou quando recebemos a Eucaristia. Mas o fato é, caríssimos, que nós recebemos tudo isso também pelo matrimônio. É por isso que eu disse, o matrimônio é um sacramento. Sim, falou dos sacramentos, mas nós não vamos falar apologética aqui, fazer passagens bíblicas sobre isso. Isso não é uma live para discussão acerca de acusações protestantes, correto? Não temos nem tempo para isso e nem é o ambiente. Quem quiser isso, vá no Catecismo da Igreja Católica, pegue um livro de apologética, tá? E veja bem, o que é sacramento? Estou acabando de dizer, sacramento é o meio pelo qual nos chega a graça, é um canal da graça, é um sinal visível da graça invisível. Por exemplo, vocês veem a graça, ninguém vê a graça, mas vocês veem a criança sendo batizada, chegando água, o padre falando, então é um sinal visível da graça invisível, tá bem? Isso é sacramento. Sacramento é o meio da graça e é um canal da graça. E é um sinal da graça, instituído por Cristo. Vamos voltar, senão nós vamos perder tempo aqui. Tá? O matrimônio, ele é um sacramento, como eu estava dizendo bem antes da live, não porque ele é uma liturgia, porque existem muitas liturgias que não são sacramentos. Não é porque tem um padre que é sacramento. Não é porque tem um rito que tem sacramento. Que é sacramento. O matrimônio não é sacramento porque o padre veste uma roupa especial, porque as pessoas dizem palavras bonitas, porque a igreja está muito, muito bonita, muito enfeitada. Não é porque é feito na igreja. Não é por isso que o matrimônio é um sacramento. O matrimônio é um sacramento porque ele é um sinal da graça de Deus e porque ele é um canal da graça de Deus. Então vejam. Se nós recebemos a graça que perdemos no pecado original por conta da salvação em Cristo na cruz, e esta graça que Cristo conquista na cruz para nos salvar nos chega através de canos que são os sacramentos, e o matrimônio é um sacramento, então pelo matrimônio nós nos tornamos irmãos de Cristo, pelo matrimônio nós nos tornamos filhos de Deus, pelo matrimônio nós nos tornamos templo do Espírito Santo, pelo matrimônio nós temos a inabitação da Santíssima Trindade, pelo matrimônio nós podemos participar da natureza divina. Tanto quanto o batismo, tanto quanto a confissão, tanto quanto a Eucaristia, tanto quanto a extrema-unção, tanto quanto a crisma, tanto quanto a ordem. Nós nos tornamos participantes da natureza divina, nós nos tornamos um com Deus por conta dos sacramentos, e o matrimônio é um sacramento, então quando nós nos casamos, nós nos unimos com Deus. Não é uma mera bênção. Eu vou casar porque é uma bênção. Não, não é uma bênção, é uma participação na natureza divina. E vejam bem, na cruz, Jesus
uniu o céu e a terra para o perdão do pecado. Ele uniu-se com a igreja, que é a sua esposa. Né? Em todo o Novo Testamento nós vamos ver a descrição da igreja como a esposa de Cristo. E nós vamos ver também uma descrição da igreja como o corpo místico de Cristo, do qual ele é cabeça, nós somos os membros. E aí nós vamos nos perguntar, afinal, a igreja que se uniu com Cristo na cruz, estamos no mesmo assunto, esta igreja é corpo de Cristo ou é esposa de Cristo? Parece contraditório. Como é que o Novo Testamento afirma que ela é esposa e em alguns outros momentos afirma que ela é corpo de Cristo? Ela é corpo ou ela é esposa? Ela é corpo justamente porque é esposa. E é esposa justamente porque é corpo. Vejam bem, na cruz, Jesus casou com a sua igreja, que somos nós, seu povo eleito. Somos seus eleitos. Na cruz, Jesus casou com a igreja. Porque a união é a união entre o céu e a terra, a união entre Cristo e a igreja. E a festa do casamento vai ser no final dos tempos, né? Que são o banquete das núpcias do Cordeiro, como diz o Apocalipse. Banquete das núpcias do Cordeiro. Lá vai ser a festa. Mas Jesus já casou na cruz. A festa vai ser no final do mundo. Quando Jesus casa misticamente com a igreja na cruz, ela se torna então sua esposa, óbvio, mas ela se torna também o seu corpo. Assim como eu, quando casei com a Aline, ela se tornou minha esposa, mas também se tornou comigo um só corpo, uma só carne. Quando nós casamos, os esposos se tornam uma só carne. Quando Jesus e a igreja se casam misticamente na cruz, eles se tornam esposos, se tornam também uma só carne. Por isso que ela é o corpo de Cristo, que ela é uma só carne com ele. A igreja e Jesus são um só. Por isso que ela é o corpo místico do qual ele é a cabeça, e nós os membros, e também a sua esposa. Por isso que é muito conveniente o casamento com missa, porque a missa, ela torna presente a cruz, né? Voltando na teologia dos sacramentos, a missa não é um novo sacrifício, a missa não é uma repetição do sacrifício, no sentido de ter que fazer de novo, a missa não é uma lembrança do sacrifício, a missa é o próprio sacrifício. É como se a cruz aqui entrasse numa máquina do tempo e entrasse diante das nossas igrejas. Aqui não é a cruz, né? Você sabe, isso aqui é um símbolo, né? Uma imagem da cruz. Não é Jesus de verdade, não é a cruz de verdade, mas parece. Na missa não parece, mas é. Entendeu? Lá, se vocês querem ver a cruz, aqui é um símbolo da cruz. Se vocês querem ver a cruz mesmo, Jesus morrendo na cruz, exatamente como há 2000 anos, vão na missa. Lá na missa acontece isso. Tá? Não é um novo sacrifício. O sacrifício de Cristo foi o único e suficiente. Mas lá, o mesmo único e suficiente sacrifício da cruz se torna novamente presente. Então se torna presente o sacrifício da cruz, se torna presente então o casamento entre Cristo e a igreja. Se torna presente o casamento entre Cristo e a igreja, quando nós nos casamos com missa, então nós temos dois casamentos, né? O de Cristo e da igreja e o nosso entre nós e a nossa esposa. Ana Clara, mas a live não é com a Aline hoje, a live com a Aline foi sexta. Hoje não é a live com a Aline, hoje é outra live, tá? Ela tá só assistindo hoje. Nós tivemos eu tive a live com ela na sexta-feira. Tá gravado, inclusive, no meu IGTV, em 2 partes. Hoje é outro, tá? Então, a cruz se torna presente na missa. Mas o casamento pode ser feito sem missa também, e é um sacramento igual. O que eu quero dizer? Que o sacramento do matrimônio é tão grande que, em primeiro lugar, ele é um canal da graça pelo qual nós participamos da natureza divina, e ele também é um símbolo do casamento. Vamos ver. Voltou. Vamos lá. Instagram me incomodando aqui. Eu assino um excelente pacote de Wi-Fi, pago um caminhão de dinheiro para ter um monte de giga bombando aqui e a empresa me queima, tá? Botei no 3G agora para ver se funciona, porque o Wi-Fi só serve para nos cobrar o dinheiro. Mas enfim, qual era o raciocínio? Que a missa, digamos, o sacramento do matrimônio
ele lembra o sacramento, lembra o casamento entre Cristo e a igreja. Lembra o casamento entre o Cristo e a igreja. E é por isso que Cristo na cruz se torna um só com a sua esposa, a igreja. Então ela se torna o corpo dele, do qual ele é a cabeça, e nós nos tornamos um só com a nossa esposa. Então, a relação sexual entre o marido e a mulher é um símbolo poderoso de tornar-se uma só carne. Assim como Cristo e a igreja estão tão unidos, o marido e a mulher também estão unidos. E o marido e a mulher estão tão unidos que eles estão fisicamente unidos. Ou seja, o marido e a mulher estão tão unidos que o corpo do marido entra no corpo da mulher. O órgão sexual do marido entra no órgão sexual da mulher. O corpo do marido entra no corpo da mulher. Por isso eles se tornam um só fisicamente. Isso é um símbolo da união entre Cristo e a igreja, que é uma união pura, uma união completa. E a união entre o marido e a mulher é completa também, a ponto dele estar dentro da mulher na relação. Então como é que as pessoas vão dizer que o sexo é meramente tolerado pela igreja, ou que ela vê com maus olhos, se ele é um símbolo, se o sexo entre o casal que tem o sacramento do matrimônio é um símbolo da união perfeita entre Cristo e a igreja? Quando eu me uno com a minha esposa, eu estou simbolizando a união entre Cristo e a igreja. E se a união entre Cristo e a igreja foi feita no sacrifício da cruz, ou seja, num altar, que é o altar da cruz, a minha cama, ou o lugar onde eu faço a relação com a minha esposa, se torna um altar também. Porque ali eu estou simbolizando a união entre Cristo e a igreja. E assim como da união entre Cristo e a igreja, a geração de vida sobrenatural, ou seja, a graça, porque é da união entre Cristo e a igreja na cruz que vem a graça para nos salvar, para nos dar vida, para que a gente saia do pecado, para que a gente tenha uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida na graça, uma vida sem pecado. Então, da união entre Cristo e a igreja, do casamento entre Cristo e a igreja, da união entre Cristo e a igreja, a união mística entre Cristo e a igreja, que eles se tornam um só corpo, uma só carne, gera-se vida sobrenatural, da união entre o marido e a mulher, da união física entre o marido e a mulher, da união do corpo do marido com o corpo da mulher, desta união que representa a união entre Cristo e a igreja, desta união entre o marido e a mulher também se gera vida, mas vida natural. Os filhos. Da união entre Cristo e a igreja se gera a vida sobrenatural pela graça. Da união entre o marido e a mulher se gera a vida natural, que são os filhos. E é por isso que o sexo tem que ser feito dentro do casamento. Primeiro, pelo sacramento. Segundo, porque nós temos um lar para dar para os nossos filhos de maneira natural. Então não precisa nem religião para entender que tem que ter um lar para dar para os filhos. E sendo católicos, sendo cristãos, mais ainda. Porque nós geramos vida numa união entre Cristo, entre o marido e a mulher, que simboliza a união entre Cristo e a igreja. Quando nós não somos casados, nós não somos símbolo entre Cristo e a igreja. Entenderam isso? Olha a beleza do sexo. E justamente porque é algo divino, Deus estabeleceu que poderia ter prazer. Essa água mineral me dá prazer, ela é gostosa. As bolinhas borbulhando. Talvez se não fosse gostosa, eu tivesse que me hidratar tomando uma coisa ruim, só por obrigação. Mas como ela é gostosa, eu me hidrato e ao mesmo tempo porque tenho prazer, porque ela é boa, eu me hidrato mais ainda, eu tomo mais. Uma comida que não é boa, eu como porque tem nutrientes. Mas se ela é boa, eu como ela com prazer e ainda tem os nutrientes. Isso me faz comer mais. Da mesma maneira o sexo, se ele fosse ruim ou neutro, a gente não faria tanto. Não teria tanto filho. Mas como ele é bom, como ele dá prazer, a gente quer se unir mais. E porque ele é um símbolo do amor, ele dá prazer também. Eu e a minha esposa,
Nos casamos virgens. Nós não temos referência de outras pessoas, mas eu conheço muita gente que não teve um namoro casto e quando casou disse o sexo depois de casado é muito melhor. Porque ali eles têm uma plenitude. Tem uma plenitude. Porque ali é um momento natural para isso. Então, eu não preciso fazer sexo simplesmente agora eu vou pegar a minha esposa, vai colocar uma lingerie bonita, nós vamos botar uma meia luz e vamos ter uma relação sexual e eu vou ficar pensando, eu quero ter filho, agora eu vou fazer filho, ele vai ser de tal jeito. Não. Quem fizer isso aí não vai conseguir fazer filho, não vai conseguir nem fazer sexo. Assim como quando eu como um belo prato de churrasco, eu não fico pensando, nossa, tem nutrientes muito bons. Oh, olha só, agora eu vou consumir não sei quantos gramas de proteína e tal. Eu penso no prazer de comer churrasco e estou me nutrindo. Então, o que acontece é que, assim como nós comemos comida, nós pensamos, nós não precisamos ter o pensamento no nutriente, porque nós temos a intenção implícita de nos nutrir. Da mesma maneira, quando nós estamos fazendo sexo, nós não precisamos ter o pensamento explícito de ter filhos. Ele está implícito ali. Certo? Ele está implícito. E porque ele está implícito, basta que nós não rechacemos para que a coisa seja conforme Deus quer. O que significa rechaçar? Impedir o fim primário. Voltemos para a comida. Qual é o fim primário da comida? É dar o prazer da comida? Não. O fim primário é nos alimentarmos, nos nutrirmos. Mas ele dá o prazer da comida. Agora, se eu só buscar o prazer e não a nutrição, ou seja, eu vou comer e vou no banheiro botar o dedo na goela para vomitar tudo que eu comi, para o meu estômago ficar vazio e eu comer de novo, eu estou rechaçando o fim primário da nutrição, estou apenas querendo o prazer da comida, isso é gula. Da mesma maneira, se eu vou fazer sexo e eu boto o dedo na minha goela e vomito, que no caso é uso anticoncepcional, coito interrompido, camisinha e todos esses métodos, eu estou buscando apenas o prazer, como aquele que bota o dedo na goela para vomitar. Então, meus caros, utilizar métodos anticoncepcionais, contraceptivos, equivale a botar o dedo na goela e vomitar depois da comida. O sexo é sagrado no momento certo, com o cônjuge, abençoado por Deus e tendo os fins corretos. E aí se pode ter prazer, e muito prazer. A igreja não é contra o prazer. Casem-se, não tenham frescura de dar prazer para o seu marido, para a sua esposa. Busquem isso. E nós tratamos todo esse tema que nós falamos nessa live hoje de maneira muito mais ampla e de maneira mais plena em termos de antropologia. Temos uma antropóloga aqui nos assistindo, dá um oi para nós. Temos de antropologia, em termos de teologia, de filosofia e de sexualidade na nossa Masterclass Sexo Orientações para Católicos. Sexo bulímico. É excelente essa expressão. Excelente sexo bulímico. É isso aí. Botar camisinha é sexo bulímico. É isso aí. Eu trato de tudo isso. E ainda entro em detalhes. Porque nós não vamos conseguir falar isso agora nessa live, né? Sobre, vocês gostam do que pode e o que não pode, né? Mas aí nós vamos explicar o que não é bem assim a coisa e os princípios, e a partir dos princípios vocês vão entender que algumas coisas que alguns acham que não pode, pode. Não como listinha de pode, não pode, mas entendendo os princípios de sua aplicação. Então nós vamos falar na Masterclass, nós vamos falar de preliminares, nós vamos falar de carícias orogenitais, qual é a diferença da carícia orogenital para o sexo oral, se na verdade na prática é a mesma coisa, né? É a boca no órgão genital. Mas qual é a diferença e quando é que pode, quando é que não pode? Nós vamos falar da entrega do homem para a mulher, da entrega da mulher pelo homem, da busca do prazer como um ato de justiça ou como um ato de caridade, do que Santo Afonso falou, o que São Tomás falou. Nós vamos falar disso aí nessa Masterclass. Sexo, orientações para católicos. Só que além disso, nós vamos ter lá, nessa plataforma da Masterclass, uma aula especial em que eu vou dar sobre abertura à vida. Então, se vocês comprarem, já está lá na minha bio, tá? Já está lá na minha bio. Clicou lá na bio, tá lá. O preço original é R$ 97,00. Nós estamos vendendo por R$ 47,50. De 97 por R$ 47,50.
Ou seja, metade do preço. Metade do preço. Apenas até domingo que vem. Então, uma semana de carrinho. O que vocês vão adquirir com esse preço? Olha, eu baixei o preço e aumentei o conteúdo. Além dessa Masterclass completa sobre sexo, uma aula bônus sobre abertura à vida. A live que eu e a Aline fizemos no dia 11 vai estar lá também. E esta live aqui, que vai ficar disponível apenas por 24 horas no Instagram, depois eu vou tirar do ar, ela vai estar lá também para vocês terem acesso vitalício. O curso todo, a Masterclass toda tem acesso vitalício. Vitalício. Pode ser pago com boleto, pode ser pago com cartão de crédito. No cartão de crédito dá para parcelar em até 4 vezes. Então, pessoal, vocês vão sair da live, agora que nós vamos fechar, vão lá na minha bio, vão ver o link, vão clicar naquele link e vão adquirir. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no final da semana, porque vocês vão esquecer, vai dar problema na internet, vocês viram que deu problema na internet aqui, e vocês acabam não fazendo. Quem já comprou a Masterclass quando nós abrimos a primeira vez, vai ter acesso a esse material novo também, tá? Vai ter acesso ao material novo. Então, pessoal, é uma Masterclass, mas na verdade é quase um curso completo, uma Masterclass completa, com vários materiais bônus. Aqui, ó, perguntando, sexo oral como preliminar é permitido? Não tem como explicar em 9 minutos, mas eu explico lá na live. Lá na live não, na Masterclass. Eu explico lá na Masterclass. Vamos lá, pessoal. São 200 pessoas nos assistindo aqui. Vou terminar a live e vocês vão entender tudo sobre o que a igreja pensa sobre sexo, antropologicamente, filosoficamente, teologicamente e praticamente também. Masterclass, aula bônus sobre abertura à vida, a live do Dia dos Namorados, minha e da Aline, como manter acesa a paixão e o namoro mesmo depois de casados, e esta live aqui que vai sair em 24 horas, vocês vão ter acesso vitalício. Combinado? Encerrando a live, todo mundo indo lá na minha bio e adquirindo a Masterclass Esclarecimentos para Católicos, Orientações para Católicos, agora, não amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus.